Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 3, Módulo 6. Aprendendo com os Fatos Extraordinários. Roteiro 2, A Multiplicação de Pães e Peixes. Neste roteiro, nós vamos estudar sobre o fenômeno da multiplicação de pães e peixes e vamos entendê-lo à luz da doutrina espírita. Tópico 1, texto evangélico 1.1. Primeira multiplicação de pães e peixes. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram, do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17. Tópico 1.2. Segunda multiplicação de pães e peixes. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram, do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 32 a 39. O fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes, considerado milagre por algumas teologias cristãs, é relatado pelos 4 evangelistas, e aconteceu em 2 oportunidades distintas, uma num lugar deserto nas proximidades de Betsaida, outra antes do território de Magdala. Na primeira multiplicação, a partir de 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta 5.000 pessoas e ainda sobram 12 cestos com pedaços desses alimentos. Na segunda multiplicação, 4.000 pessoas tiveram a fome saciada, tendo como base 7 pães e alguns peixinhos, sobrando 7 cestos com pedaços. A primeira multiplicação é relatada nesse texto de Lucas, e também por Mateus, em capítulo 14, versículos 13 a 21, Marcos, capítulo 6, 34 e 35, e João, capítulo 6, versículos 1 a 14. A segunda, por Mateus, no texto citado, e por Marcos, no capítulo 8, versículos 1 a 10. Não há dúvida, portanto, de que o fato aconteceu. Importa, entretanto, indagar como ocorreu efetivamente a multiplicação de pães e peixes. Para o Espiritismo, o Cristo produziu materialização de pães e de peixes. Entretanto, é importante que este efeito físico conduza o estudioso ao entendimento das implicações espirituais de que o fenômeno se reveste. Mais importante que o alimento material, deve-se ficar atento à alegoria do alimento espiritual, simbolizado nos ensinamentos de Jesus. Pode-se perceber, nessas passagens evangélicas, mais do que uma simples figura,
de admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que, para isso, seja preciso se recorra ao prodígio. A interpretação que se segue dos registros de Lucas e de Mateus inseridas neste roteiro será realizada concomitantemente, destacando-se que as poucas diferenças existentes entre os dois registros são mais de forma do que de conteúdo. Considerando o conhecimento que a doutrina espírita nos possibilita, conseguimos compreender que essa multiplicação de pães e de peixes é um fenômeno mediúnico. Esse fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno chamado de efeito físico, em que se consegue materializar determinados objetos através da densificação do fluido universal. Obviamente que os espíritos, para fazerem isso, precisam ser espíritos de maior ordem, como é o caso de Jesus. E Jesus também, nesse fenômeno, já que era uma multiplicação em grande quantidade, não descuidou de utilizar os próprios fluidos de seus discípulos, para que eles também ajudassem ali na densificação de toda aquela quantidade de alimento que era necessária para a multidão. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. Primeira parte. 2.1. Texto de Lucas. Primeira multiplicação. Regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura, e já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a eles 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. 2.2. Texto de Mateus, segunda multiplicação. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 32 a 35. No texto de Lucas, os apóstolos revelam preocupação com a quantidade de pessoas para alimentar. Pede então a Jesus para dispensá-las, e já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. No outro texto, Mateus anota que o Cristo percebeu a necessidade de alimentar as pessoas, movido pela compaixão. Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedir em jejum, para que não desfaleça no caminho. Em ambas as citações se identifica a necessidade de auxiliar a multidão faminta. Há, porém, uma grande diferença. O primeiro texto informa que a iniciativa foi dos apóstolos por desejarem ficar livres do problema. Daí terem pedido ao Cristo: despede a multidão. O segundo texto relata que a percepção inicial foi do Cristo, que, tendo compaixão dos que o seguiam por 3 dias, quis alimentá-los. Ambos, Jesus e os apóstolos, identificaram a problemática: alguém com fome. A resolução do problema, entretanto, seguiu o nível de entendimento de cada um: livrar-se da dificuldade ou amparar os que sofriam a privação. Percebam que nas 2 situações nós tivemos condutas diferentes. Na primeira situação, os apóstolos percebem que o povo precisava se alimentar e que eles não tinham alimento ali. Então eles pedem a Jesus para despedir o povo, ou seja, para mandar o povo embora, para que o problema não ficasse ali na mão dos apóstolos. Já na segunda situação,
Jesus percebe a necessidade das pessoas e aí, movido de compaixão, indaga a seus apóstolos sobre a existência ou não de alimento para dar a toda aquela multidão. Percebam que, em um momento, estamos diante de pessoas, que são os discípulos, que querem se livrar do problema do sofrimento alheio. No segundo momento, temos Jesus percebendo o sofrimento alheio e querendo, com a ajuda dos discípulos, solucionar esse sofrimento. Lucas registrou que, por ter Jesus detectado nos apóstolos o sentimento de querer livrar-se do problema, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Lucas, capítulo 9, versículo 13. Justamente o que eles não queriam fazer, por ignorar como, afinal, só possuíam alguns pães e peixes. Com sua autoridade, o mestre veio abrir o entendimento dos seres quanto às realidades que norteiam o crescimento espiritual. Ensinou que todo processo renovador sublima-se nos fundamentos do amor e da caridade, perfeitamente identificáveis nos textos em estudo. Afiançava Jesus quanto à multidão que não queria despedi-la em jejum, para que não desfalecesse pelo caminho. O amor é sem dúvida o substancioso alimento das almas. Erguido no alicerce da realização efetiva e consciente, identifica necessidades e peculiaridades a cada criatura humana em processo de auxílio continuado do Senhor junto do semelhante. Jesus quis deixar uma importante lição no primeiro momento para os discípulos e no segundo momento para a humanidade. A lição de que, se nos é possível aliviar o sofrimento do outro, não devemos dispensar do outro para não convivermos com esse problema. Precisamos, então, ser movidos pelo amor e pela caridade, como fez Jesus, e daí conseguir multiplicar as bênçãos para aliviar o sofrimento alheio. Assim, quando informado sobre a escassa provisão de alimentos, a primeira providência do Mestre foi manter a situação sob controle, com equilíbrio, daí afirmar: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. Lucas, capítulo 9, versículo 14. Ou mandou a multidão que se assentasse. Mateus, capítulo 15, versículo 35. É importante que a ordem e a harmonia sejam preservadas, principalmente quando surge a dificuldade. Percebemos que Jesus ele dá uma valiosa lição sobre a importância do equilíbrio, da serenidade. Não só em relação aos discípulos, mas para a multidão. Quando ele diz para que as pessoas se assentassem em grupos de 50 e 50, nada mais queria que cada um buscasse o seu equilíbrio, buscasse ali encontrar, em meio àquela situação difícil, a paz necessária para ter discernimento para enxergar a solução do problema. Por isso, nas duas situações, ele manda as pessoas se assentarem. Ou seja, precisamos nos acalmar, manter o nosso equilíbrio. Isso vale nessa lição dada na multiplicação dos peixes para todas as situações da vida. Quantas vezes nós nos desequilibramos e não conseguimos receber a assistência daqueles nossos amigos espirituais que estão ali ao nosso lado para nos orientar, para nos auxiliar a encontrar a solução de um problema difícil. Mas nós preferimos nos desesperar, entrar em perturbação e aí perder definitivamente a capacidade de raciocínio, a sabedoria para enxergar as soluções possíveis. É de fundamental importância, contudo, analisar que a preocupação dos apóstolos era justa. É natural admitir que, ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. O texto de Mateus assinala, por outro lado, a seguinte indagação de Jesus: quantos pães tendes? Então, os apóstolos respondem: 7 e uns poucos peixinhos. Quantos pães tendes? É a indagação que traz implicações de ordem espiritual. É muito interessante essa pergunta do Cristo. Quantos pães tendes? Jesus não pergunta quantos pães precisamos, porque Jesus sabe que a bondade divina é infinita. Mas ele sabe também que ela não dispensa a nossa ação,
a nossa contribuição para que essa bondade se materialize. Por isso que Jesus ele pergunta: o que tens? O que você tem para dar? E dentro daquilo que você tem para dar, eu vou alimentar esse povo, porque eu confio na bondade divina. E é exatamente isso que devemos nos perguntar. O quanto que nós fazemos para contribuir com a misericórdia divina para que as coisas que necessitamos e que desejamos se concretizem? Ou se apenas nós esperamos que tudo caia do céu? Porque Jesus ele pergunta: o que tendes? Ele não pergunta o que quer. Ele não perguntou quantos pães eles queriam. Ele perguntou quantos pães eles tinham. Precisamos, então, entender que Deus não dispensa a nossa ação, a nossa contribuição, por menor que seja, por ínfima que seja. Precisamos agir, dar nossa contribuição e confiar em Deus, que o restante Ele o fará, assim como fez Jesus na multiplicação dos pães e peixes. Tópico 3. Interpretação dos textos evangélicos, segunda parte. 3.1. Texto de Lucas, primeira multiplicação. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 15 a 17. 3.2, texto de Mateus, segunda multiplicação. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram, do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 36 a 39. Allan Kardec considera a possibilidade de ter Jesus eliminado a sensação de fome, não por materialização de pães e peixes, mas pela irradiação de suas energias magnéticas sobre a multidão. Essa teoria tem razão de ser, uma vez que as energias magnéticas exercem poderoso efeito, bons ou maus, conforme a natureza da emissão fluídica e as intenções do operador. Em relação a Jesus, esse efeito é inimaginável, pois o Mestre sabia e sabe conjugar entre si profundo amor ao semelhante e inigualável conhecimento das leis que regem a produção dos fenômenos espirituais e materiais. O Espiritismo ensina que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Esta ação produz efeitos materiais em decorrência das transformações ocorridas nas propriedades da matéria, como acontece nas curas, aparições e materializações de espíritos, transporte de objetos, etc. Allan Kardec levanta a hipótese de que Jesus ele teria, através do seu poder espiritual, através do seu perispírito, ele teria causado nos demais espíritos ali encarnados a sensação de saciedade. Essa possibilidade não pode ser descartada, mas também não podemos descartar a possibilidade, talvez a mais concreta, até porque sobraram cestos de pães, de que houve por parte do Cristo o fenômeno da materialização, através do qual o espírito ele densifica o fluido universal e faz com que ele tenha a característica que ele bem entende. Isso para Jesus, dada a sua condição de espírito puro, seria algo até trivial de se fazer, já que ele, em várias outras situações, demonstrou essa capacidade de transformação de fluidos, inclusive quando ele fez com a transformação da água em vinho. Não podemos esquecer, contudo, que em outras oportunidades Jesus agiu sobre as propriedades da matéria, modificando-a, tal como aconteceu na transformação de água e vinho nas bodas de Caná. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 12. Carré Schutel, assim como André Luiz, defende a ideia de materialização de pães e peixes,
da mesma forma que espíritos e objetos são materializados, até porque sobraram cestos contendo pedaços desses alimentos. Caibar considera também que de duas naturezas eram os pães que Jesus ofertou à multidão, que, presurosa, seguia seus passos: o pão para o corpo e o pão para a alma, o pão que sacia a fome do espírito. Não, nenhuma dúvida a esse respeito, pois, como esclarece Kardec, Jesus estava empenhado em fazer que seus ouvintes compreendessem o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Esse alimento é a sua palavra, pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. De fato, o que temos diante de nós é um fenômeno de materialização. Muito embora não possamos dispensar também a teoria de Kardec, mas parece mais consolidada a questão da transformação fluídica, da materialização fluídica. Mas o mais importante era o alimento que Jesus veio trazer para a alma de toda a humanidade. Ali naquele momento ele alimentou os corpos, mas ele sempre também alimentou as almas, para que as almas despertassem da fome pela luz, da fome pela palavra de amor e de caridade. Jesus veio então trazer essa palavra para que as almas alimentadas pudessem seguir a sua jornada evolutiva, saindo da inferioridade onde estavam presas. Esse então é o nosso conteúdo para essa nossa aula. Peço que você curta, comente e compartilhe para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Muito obrigado por sua atenção. Fique com Deus, muita paz e muita luz.